Análise política com Orion Teixeira. Agora 10h38, Orion Teixeira, segundas, quartas e sextas por aqui. Tudo certo, Orion? Bom dia. Bom dia, Bruno, Lucas, Murilo, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês e parabéns aí pela Beatriz, nosso cérebrozinho aí fazendo sucesso. Bom dia, Orion. Verdade. Orion, vamos lá, dívidas de Minas, hora de destravar as negociações? Bruno, 120 dias é o prazo estabelecido para essas negociações, que sequer começaram no campo técnico, né? Ontem houve um primeiro encontro do ano entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro, Rodrigo Pacheco, do PSD. A pauta tratou especificamente da questão da reoneração da folha de pagamento que o governo insiste em fazer por meio de uma medida provisória, já que não tem apoio político nem votos no Congresso para essa questão. Pacheco é o principal fiador da proposta de renegociação da dívida junto ao governo federal. Ele sabe que se a operação naufragar, ele seria o principal afetado politicamente. Então, o contrato também vale, poderá se classificar politicamente com o êxito da negociação. Fala-se em prorrogação de prazos, caso não haja tempo hábil da aprovação de projetos junto à Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, nesse período aí estabelecido de 120 dias. É claro que é um prazo muito curto e tudo indica que até o final do ano ajustes serão feitos de uma dívida dessa magnitude, né, de 160 bilhões de reais, de mais de 2 décadas e que nunca foi auditada. Além do que, ela representa um verdadeiro entulho desse modelo antifederativo que o país vive e que deixa os estados e os municípios de pires nas mãos. Há muitos entraves aí para o avanço dessas negociações. No governo de Minas, por exemplo, a maior resistência está na Secretaria da Fazenda, que sempre defendeu a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Mas o governo sabe que não tem saída, que o acordo em Brasília é irreversível. Então, com as negociações, o governo de Minas poderá também se livrar do que ele chama de problema com as estatais, as empresas estatais que ele sempre defendeu vendê-las. Vai querer colocar até a Copasa na negociação, porque no início desse ano ela está no topo das reclamações aí da qualidade do serviço prestado, como vimos aí no caso do Barreiro aqui na Grande BH, aqui em Belo Horizonte, que até ontem chegava aí ao 4º dia sem abastecimento em alguns pontos. Bom, o procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, Java Soares, também se manifestou sobre as negociações, especialmente sobre a parte que envolve ali o acordo de Mariana, da qual a instituição é integrante dessa negociação. Ele disse que o Ministério Público ainda não foi procurado e considerou inegociável aquela parte que irá para os municípios que foram envolvidos também na tragédia. Portanto, é muita negociação, muito ponto para ser ainda consensuado, mas eu acredito que até lá possa chegar a um termo nesses 120 dias e, lógico, com a aval do STF, os projetos vão tramitando na Assembleia e no Congresso Nacional para até o final do ano consolidar essa operação. Tá certo, Orion. Outro assunto que tramita, né, lá no Congresso também, e que deu muito o que falar, agora a pressão, né, de prefeitos e empresário e o empresariado, que parece que funcionou e o governo deve rever aquela reoneração da folha de pagamento. Como é que vai ficar isso aí, Orion? Bruno, como já tratamos aqui, a bola fora do governo federal começa a ficar até mais quadrada nessa questão da reoneração da folha de pagamento. O governo abriu o ano com a medida provisória, restabelecendo então a alta da cobrança previdenciária de prefeituras e 17 setores fortes da economia. Fez isso porque não tem votos para aprovar uma mudança no Congresso Nacional. Então, pra você ter uma ideia, Bruno, um time de futebol recolhe apenas 5% para a Previdência em sua folha de pagamento. Foi inspiradas aí nessa generosa realidade que associações de municípios, entre elas a Associação Mineira de Municípios, convenceram o Congresso Nacional a aprovar a lei reduzindo a contribuição previdenciária de prefeituras de 22,5% para 8%, uma situação semelhante para as empresas. Além disso, deputados federais e senadores derrubaram vetos do governo federal que ficaram contra essa medida. Desde ontem, então, após esse encontro entre Pacheco e o Fernando Haddad, a situação está sendo contornada política e tecnicamente. A oposição, assim como os prefeitos e entidades empresariais, defendem a devolução integral e imediata dessa medida provisória.
mais político. O Pacheco está negociando aí a troca da medida provisória por um projeto de lei de forma a buscar um consenso nessa questão. Já o ministro da Fazenda, ele apontou que o impacto dessa desoneração, dessa mudança, seria de 32 bilhões de reais para os cofres públicos do governo federal. Então, algo precisa ser feito, ser negociado de forma rápida aí. Tá certo, Orion. Um abraço para você. Você volta na sexta-feira, combinado? Combinado. Um abraço para vocês e a todos os nossos ouvintes espectadores. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, no www.blogdorion.com.br. Abraço a todos, façamos um bom dia.